Olá, Kleber. Olá, Cláudia. Boa tarde. Olá, Gretel. Boa tarde. Magda, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá, Luiziane. Esperando a nossa convidada. Olá, Cláudia Farias. Tudo bem? Perfil Mictina, boa tarde. Márcio, novamente. Já estava aqui, já esteve, né, no nosso teste. Olá, Vitor. Tudo bem? Olá, Henrique, tudo bem? Marcelo e Daisy. Olá, Daisy. Olá, gente, tudo bem? Tudo bem? Olá, novamente. Olá. Tudo ótimo? O som tá ok para você de novo? Tudo certinho? Tá, sim. Tô só Que bom. melhorando a posição aqui. E aí tô saudando ainda as pessoas aqui. Olá, Luciano. Se o pessoal de casa só puder confirmar se o som tá tudo ok. Aí, agora sim. Agora sim. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada, é uma alegria para mim bater esse papo, né? Aqui em casa, tomando Sim, um chazinho. separei também a minha caneca. Você fez um convite, né, para que né, nas suas divulgações tomássemos um café, uma água. Já separei a minha aqui Isso, também. Estava uma esperando aguinha, muito um já chá. essa sua presença aqui. Eu sei, eu demorei a aceitar esse convite. Sim, estava com medo do projeto acabar e você não chegar aqui para conversar. Cheguei, que bom que eu Que bom, aceitei. que bom, Daisy. Daisy, enquanto as pessoas então vão chegando, vão entrando, no decorrer aí da nossa live, eu já vou contextualizando, como sempre, como toda semana. Então, novamente, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Antônio Ferreira, sou professor do CAP, do UFRJ e também do Programa de Letras Neolatinas. Essa é a 22ª live desse projeto de conversas com especialistas, em que eu convido pesquisadores da LA para discutir suas pesquisas, trazer novos olhares, novas perspectivas, e o que vai acontecer hoje, né, com a nossa convidada, uma amiga muito querida, de muitos congressos, de muitas histórias, de muitas conversas, né? E aí vou fazer uma rápida apresentação da Daisy, para que depois ela já possa iniciar aí a sua fala. A sua pergunta, né? Na verdade, o título já traz aí uma reflexão. Então, a Daisy, ela possui graduação em Letras Vernáculas e Espanhol pela Federal da Bahia, tem especialização em Estudos Linguísticos e Literários, também pela UFBA, tem um aperfeiçoamento em Pedagogia e Didática de Espanhol como Língua Estrangeira, realizado na Colômbia, é mestra em Língua e Cultura, também pela Universidade Federal da Bahia, e atualmente é doutoranda em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo. A Daisy desenvolve pesquisas em Linguística Aplicada, na área de ensino de línguas estrangeiras, material didático, formação docente e diversidade étnico-racial. Queria destacar que a dissertação de mestrado da Daisy, que daqui a pouquinho ela já vai falar mais também sobre ela, mas eu acho que também assim foi um divisor de águas, né, nas publicações relacionadas ao tema da afrolatinidade, das questões étnico-raciais, pensando no campo, né, no nosso campo meio da Daisy aqui de atuação, que é com a língua espanhola. Então, novamente, eu estou muito feliz, Daisy, e seja muito bem-vinda aqui nesse espaço. Muito obrigada, Antônio, né? Antônio, eu também reitero, é um grande amigo, é um parceiro, é um colega. Eu lembro quando a gente se conheceu, a gente estava na Universidade Federal de Brasília, na UNB, e a gente estava interessado nos mesmos livros. E sem conversar, a gente comprou os mesmos livros
E quando a gente foi trocar a figurinha, a gente viu que a gente estava interessado, né, nas Sim. mesmas sessões e discutir um pouco mais, né, sobre essa questão da linguística aplicada e como é que essas perguntas, né, como essa que eu formulei para a gente conversar hoje, podem provocar um pouquinho uma reflexão, né, de um lugar que a gente não está muito acostumado a fazer, né, essa provocação, né, que é essa questão negra e como é que ela se insere na nossa prática. Então, posso começar? Sim, sim. Só explicando para o pessoal que vocês podem ficar à vontade para mandar comentários, perguntas. Eu vou passando para a Deise entre os blocos. A fala da Deise também vai estar dividida em 3 momentos, não é, Deise? E a gente já vai aí Exatamente. pro primeiro. Exatamente. A gente fez uma estrutura de 3 blocos e o primeiro bloco, né, que eu já coloquei aqui na minha pesca, né, para conversar com vocês, é falar um pouco sobre essa compreensão, definição de língua e como isso se relaciona com a minha visão de professora e pesquisadora da LA. A gente costuma pensar, né, em língua como um sistema, com suas complexidades, né, a língua com seus códigos, a língua, quando a gente pensa, né, nos cursos de letras, as teorias linguísticas, isso tudo é muito interessante e faz parte, né, da constituição do nosso conhecimento de falante, né, da nossa língua materna, seja o português, no caso, e também de falante de uma língua estrangeira. Mas o que eu fiquei pensando é porque essa reflexão sobre língua como estrutura, essa abstração que a gente propõe refletir, muitas vezes ela se distancia da função primeira, né, que a gente deveria conectar, né? Ou seja, a minha língua é a minha possibilidade de comunicar com o mundo, de comunicar com o outro. E esse outro, ele tem que dialogar comigo. E esse outro precisa existir. Então, essa diversidade do conceito de língua e a diversidade da gente pensar esse outro é muito importante para a gente pensar que na linguística aplicada, essa relação de língua e cultura, por exemplo, não podemos mais separar. É interessante pensar que muita gente classifica, não, estudos linguísticos, estudos literários, estudos culturais. E quando a gente pensa numa definição de língua muito mais abrangente para refletir esse pensamento, a gente vai ver que não há como separar nem desvencilhar essa nomenclatura. Então, a minha forma de entender língua é entender língua a partir do outro, né? A partir dessas manifestações da linguagem, a partir do discurso, a partir de uma viagem, né? Até falei isso no meu convite, né? Que eu também apresento uma visão de viajante, né? Porque a gente viaja através da língua e viaja também através do outro. Então, eu acho muito importante a gente pensar a definição teórica, que vai ser um termo bastante conceituado, mas pensar nessa função primeira, né? Do que é que essa minha língua me permite comunicar e com quem me permite comunicar. E um segundo ponto que eu quero falar nesse bloco 1 é sobre essa relação das línguas estrangeiras e as temáticas que são recorrentes dos manuais. Né? E aí eu até fiz uma pergunta, uma outra. Por que estudar línguas? Por que aprender línguas? Então, um histórico que a gente tem desde a formação básica da escola, né, de fazer aulas de línguas, ou fazer, em realidade, né, aulas de inglês, né, meu povo? Vamos falar, aula de inglês, que é uma coisa muito mais relacionada à história das línguas no Brasil, como um histórico, que inclusive a Fernanda Castellano faz muito bem esse histórico, né? Que não foi sempre assim, não foi, eu até comentei isso essa semana, não foi sempre o inglês que ocupou esse lugar da língua mais difundida na escola básica do Brasil. Isso foi um processo, né, que foi se transformando até que a gente chegou no inglês. Então, voltando para essa pergunta, quando eu penso nesse currículo, até de uma escola de idiomas ou da própria escola básica, por que você aprende línguas? E aí a língua ela entra num conceito muito mercadológico, a língua como um produto também, né? Não, eu tenho que aprender uma língua, né? Porque eu preciso
melhorar meu currículo, preciso trabalhar, eu tenho que aprender uma língua porque eu quero fazer uma viagem. E isso tudo se depara com um manual didático, que foi a minha experiência de estudante de inglês. Acho que aos 12 anos, não lembro mais, era justamente pensar num universo que era uma história que era um pouco esquisita. Mas, como eu era curiosa e interessada para entender mais sobre o outro, eu topei, né? Que era pensar, por exemplo, sobre a neve, né? Pensar sobre a roupa de neve que a gente vai usar, como é que eu digo isso, né? Pensar sobre situações ou momentos que não faziam parte da minha realidade. E esses manuais ainda estão presentes, teve também uma grande revolução nos materiais de língua estrangeira, mas a gente ainda vê uma preferência, né, para relatar uma perspectiva, e essa perspectiva ela não é desinteressada, não. Né? Tem aí uma retratação, né? Uma forma de retratar isso, dentro das pessoas que podem aparecer, quantas pessoas aparecem. E aí também no finalzinho eu vou falar um pouco dessas pesquisas que fizeram essa cartografia sobre o ensino de línguas também, de materiais didáticos. Então, por exemplo, se a gente pensar, vamos tematizar alguns tópicos, né? A gastronomia, pensar os festivais ou festas culturais em língua estrangeira, né? Essa forma de falar sobre, ela fica sempre num nível que eu vou chamar, gosto muito da imagem de um iceberg, né? Ela fica sempre num nível muito superficial do que a gente chama de mostra de língua, ou mostras autênticas da linguagem. Então a gente pensa cultura, dança, gastronomia, festivais, tudo isso é muito interessante e compõe realmente o que é a nossa prática de profissional de língua estrangeira. Contudo, quando a gente vai pensar, que eu falo, né? Além da ponta do iceberg, você vai ter outras formas de se relacionar com essa língua. Por exemplo, como essas pessoas vivem, né? Como é que significa para elas habitar a América Latina, por exemplo? Ou como é ser negro nos Estados Unidos? Essas discussões. Então, o livro e os manuais, em geral, eles não atentam para essa discussão importante, né? Para retratar um pouco sobre temas e experiências em língua, né? Que fazem toda a experiência desse aprendiz, desse estudante, se ressignificar a partir de histórias de pessoas que a gente precisa conhecer. Então, a gente fica muito num eixo, né, hegemônico, né? Muitas vezes um eixo eurocêntrico ou brancocêntrico, também posso dizer isso com propriedade, né? De uma pessoa que começou a estudar línguas, e eu sou filha de professores, né? O meu pai é falante também de línguas, e a gente vê nessa experiência a surpresa, inclusive, no rosto das pessoas, né? Quando você se coloca ali como um falante de idiomas ou como um poliglota, como as pessoas reacionam diante disso, porque não se espera muito, que não é muito comum, né, que uma pessoa negra esteja nessa posição que é chamada, né, de posição de privilégio. Depois a gente pode discutir um pouquinho sobre privilégio no Brasil. O que eu estou dizendo é esse apagamento de identidades, né, esse apagamento de diversidade nos manuais e nos cursos de língua. Então, a gente pode pensar em outras realidades, como o inglês, o espanhol, o francês, o japonês. Eu sou muito curiosa, eu sempre observo, né, o que é que a gente tem ali posto para dialogar com essas línguas, com outros departamentos. E a história ela meio que se repete, porque a gente não consegue ainda pensar num aprofundamento, né, de vida e de pensar, nossa, estamos inseridos na América Latina e como é que esses ritmos ou essas questões sobre sociedade, cultura, governo, direitos, principalmente direitos, estão potencializadas nas duas realidades ou excluídas, né, dessas realidades. Então, essa visão, né, do que essas línguas e os temas mais recorrentes podem apresentar, acho que nos coloca num lugar de pensar, né?
qual é a sua experiência, né? Conte aí para mim, como diz, né? Qual é essa experiência de aprender uma língua? Né? Quantos cantores negros? Como foi a bibliografia do curso que você deu? Né? Quantas mulheres negras apareceram no seu curso? Né? Eu agora, recentemente, estou com a experiência de ser aluna de francês. E essa era a minha ansiedade, né, no curso, de ver essa diversidade linguística, de ver essa relação com a vida dessas pessoas, que não são pessoas que estão, né, com suas histórias contadas dentro do ponto de vista do que se considera importante ou tem prioridade, né, a partir dos veículos de comunicação, de publicações. E outra coisa que eu conto para vocês, quando eu tive a minha primeira experiência de viagem, eu fui ao Chile contar umas historinhas para a gente distensionar, que eu sempre penso as histórias como uma forma excelente de pensar e refletir. Eu fui ao Chile e a minha experiência, que foi o meu primeiro país latino-americano, a primeira vez que eu tinha saído do Brasil, e quando eu cheguei lá, eu estava muito ansiosa para descobrir se o que eu tinha aprendido na universidade, nos cursos de línguas, daria conta de me comunicar bem, né, dentro do país e nas regiões que eu visitei. Só que aconteceu algo que eu não esperava, acho que é algo que ninguém tinha me preparado para viver, né, viver em línguas, que foi exatamente quando eu viajo, né, para a região de Negra e depois eu viajo para outra ponta, que é a região de Mendonça, que é o estranhamento do que é ser uma mulher negra caminhando naquelas ruas. Então, eu não imaginei que seria dentro de um... quando eu cheguei a Valparaíso, era carnaval. Então, uns 5 dias de carnaval, acho que eu contei umas 3. Então, meu corpo, né, que é a minha linguagem, que é a minha performance, ele ficava em destaque ali. E essa experiência de se comunicar, então eu tentava falar espanhol, as pessoas respondiam em inglês. São os brasileiros que viajam, né, para o Chile, né, que vão, que tem essa tradição de viagem historicamente. Então, eu tinha um estranhamento, então eu não sabia muito como lidar com isso, né? E até a questão da pessoa te ver como um elemento exótico, né, e se aproximar, perguntar se pode tirar uma foto com você. E você tem que lidar com essa relação entre línguas, de pensar esses sujeitos, né, que estão habitando espaços, né, espaços brancos, espaços de privilégio, mas que não deveria ser assim. Então, essa questão da gente pensar, né, outras identidades dentro dos países, dentro dessas sociedades, ela é extremamente importante, porque é a partir daí que a gente se pensa como um corpo no mundo, né, e um corpo diaspórico, já que a gente carrega no corpo, na memória ancestral, todo esse repertório, né, que perpassa pela relação da língua que a gente tem também, né, com o outro. Então, esse primeiro bloco, eu acho que eu termino aqui, né, sobre esses comentários, sobre a definição de língua, a relação com a linguística aplicada, que é um campo de estudo que eu me encontro para poder fazer essa indisciplina, né, conversar com a sociologia, com a filosofia, com outras áreas que nos dão elementos para pensar a nossa própria história, né? Como sujeito, nossa própria história como professor, como falante de línguas. E como diz a Chimamanda Adichie, né? O perigo de uma história única, né? Quais são as histórias que são contadas e que têm direito a aparecer nessas histórias. Sim, Daisy. Antônio, Oi. o primeiro bloco. Sim. Deixa eu só te fazer uma perguntinha. Por acaso eu estou travando para você ou não? Não. Não, tá. Não, porque assim, em alguns momentos acabou que você apareceu travando um pouquinho para mim, mas logo meio que recuperava rapidamente. Então era só, não sei se o pessoal de casa pode nos ajudar. Tem agora vários comentários que surgiram, eu vou tentar já trazer alguns, só para recapitular, né, um pouquinho assim do que você falou. Eu estou totalmente de acordo que a gente ainda tem uma visão muito mercadológica ainda nos materiais, nos manuais, isso influencia, né? Sem sombra de dúvidas, as políticas linguísticas ainda no nosso país, né? Lembrei, né, a partir da sua fala também, essa questão que ainda é muito presente, ainda essa visão de
de língua como entretenimento, a própria Paraquete usa isso, o Moita Lopes coloca língua como um produto de aeroporto, né? E são batalhas, né, que a gente enfrenta para desconstruir e trazer um ensino mais crítico, né? Ou refletir sobre esses temas sensíveis, sendo que há todo um grupo que não quer que realmente isso aconteça nas práticas. Vou fazer o seguinte, tem dois comentários, na verdade são comentários que chegaram, agora vários juntos eu vou tentar ler e já repassar para você, mas são só reflexões a partir do que você falou. Por exemplo, o Natan, que é professor também de instituto, eu não mencionei no início, desculpa, que a Dilma, que a Deise é professora do Instituto Federal da Bahia, o Natan é do Paraná e disse que língua também é isso, é território, política, história, performance, identidade, tudo isso sendo inserido na sala de aula, né, numa sala de aula de idiomas. Quando você mencionou também na questão do corpo, né, como esse corpo é diaspórico, de passagem, de trânsito, também a Cíntia trouxe um comentário que os corpos ainda dos professores de idioma, esse corpo ainda é branco, a gente precisa refletir sobre isso. E aí, vários comentários chegaram ao mesmo tempo, né, da Ivânia dizendo que tanto que eu não consegui anotar, porque todos foram postados juntos. Devânia dizendo, a partir também desse seu relato, dessa experiência no Chile, que não aceitaram o estrangeiro falando sua própria língua, uma resistência preconceituosa. A Luiziane, do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, Deise, como discutir, ampliar e enegrecer temáticas em manuais de línguas não direcionados... Deixa eu ver, agora eu perdi. Calma aí. Deixa eu voltar. Em manuais não direcionados ao ensino médio. Como pessoa negra ensinando para um curso fora da educação básica. O Jorge pergunta, como os corpos são silenciados? Deise? Estou anotando. Oi. Oi, não, então, assim, cada vez que aparece, que trava aqui para mim, os comentários somem, mas já recuperei agora. Então, como corpos silenciados a partir de um padrão, não? Corpos negros, transexuais, gordos, muito interessante que a língua convoca e ao mesmo tempo silencia. A Cíntia relata uma experiência também na África do Sul, né? Então, comentários desse primeiro bloco que chegam aí para você. Isso, muito bem. Obrigada, colegas, pela participação e comentários. Exatamente. O que a gente percebe é que esses manuais, né, me referindo à questão de Luziane, eles já sofreram uma mudança, né, da perspectiva da representatividade de outros sujeitos, sejam sujeitos indígenas, LGBTQI+, pessoas negras. Mas o que eu estou trazendo como um fio, né, condutor do que eu estou defendendo, desse discurso, é a necessidade da gente pensar temáticas e até mesmo, ou principalmente, deixa eu me corrigir, principalmente, como essas linguagens, elas nos constituem. Porque, por exemplo, vou fazer uma outra provocação. Se você estiver viajando e naquele momento você for vítima de uma situação de assédio, mulheres, ou de racismo, pessoal, como você reage em língua estrangeira? Né? Será que essa possibilidade ela é estruturada no que a gente tem que aprender curricularmente? Né? Será que eu sei como reagir, né, se alguém me chamar ou me insultar, né, ou violar a minha privacidade, né, ou agredir a minha pessoa? Como eu vou poder reagir se eu não tenho um repertório linguístico nunca pensado sobre isso? Então, assim, há várias narrativas de viagem. Eu podia, inclusive, fazer uma live só para contar os perrengues de viagem. Quando você tem essa tensão de você precisar se defender e você saber que aquela violência, ela perpassa essa posição que você representa. Então, essa questão da língua, de usar a língua, não é apenas para a gente pensar, e não só aqui falando de pensar o folclore, não, hein, gente? Tudo bem, a gente precisa fazer alusão a datas festivas comemorativas, de acordo, mas isso está, para mim, no nível da ponta do iceberg.
tá? O que me interessa é pensar como a gente vai reagir diante de situações, como é que a gente vai pensar como esses outros corpos negros, por exemplo, estão localizados na realidade da Argentina. Então, eu vivi coisas na Argentina incríveis. Em pouco tempo que eu estive lá, eu estudei na Universidade Nacional da Argentina e visitei a Argentina em diversos momentos, eu descobri coisas que nunca me contaram, como, por exemplo, né, visitar uma Manzana Jesuítica, né, que é uma instituição histórica, né, pensando nessa relação da igreja, da constituição dessas sociedades, e que tem ali toda a reprodução do ciclo de açúcar. Então, em Córdoba, né, que está ali bem no centro da Argentina, eu visitei toda essa reprodução da Casa Grande, da senzala, e eu pensei, não é possível, eu estou na Argentina, não estou na Bahia? E como é que isso existia? Existe? Essa história existiu? Os negros da Argentina são muitos? Né? E foram muito mais, porque foram exterminados a partir de um projeto de genocídio e também de branqueamento da sociedade. Então, eu fui descobrir essas histórias em viagem, fui me conectando também com essa relação. Então, esses corpos, a gente pode pensar que a gente precisa voltar um pouco, né? Refazer um pouco essa história desses corpos para poder entender essas questões que acontecem na vida real, quando você está lá com seu corpo inserido naquele cenário, conversando, e você é olhada, né? Como tem aquela canção, né? Olhares brancos me fitam, há perigo nas esquinas. Muito. Então, é bem por aí. Olha, eu selecionei um filme. É um filme não muito novo, é um filme de 2001, mas que eu gostaria de citar para fechar o bloco, que é o filme Língua, Vidas em Português, que é um documentário de 105 minutos de 2001, né, que foi coproduzido por Brasil e Portugal, e que aí a gente vai ver o João Ubaldo Ribeiro, o José Saramago, o Martinho da Vila, Mia Couto, falando pouco dessa experiência do que para eles é viver a língua. Então é um documentário para mim cheio de poesia e que traz também outros sujeitos. Literária, só com representantes, né? Da High Society, não. A gente tem pessoas comuns que levam sua vida nos mercados, o Ana Lúcia Silva Souza, com os letramentos de resistência. Então, esse filme é uma recomendação, porque é um filme que, quando eu estava cursando letras, me chamou para essa dimensão da língua, né? De você pensar que a sua língua é a sua possibilidade de existir no mundo. Sim, sim. Deise, eu só queria, se por acaso às vezes você tentar interagir comigo, eu não responder, porque para mim realmente está travando um pouquinho. Teve até agora tá super fluindo, não né? Nenhum momento, não. Não, tá. Não, então é só porque às vezes teve um momento que você falou, Antônio, eu não respondi, mas questões de live, interações de live, né? Olha, outros comentários chegaram também aqui. Não sei se você quer que eu... Sim. Tá, eu não sei se vou ler rapidamente, mas a gente já vai aí pro nosso segundo bloco. Então, o Luciano menciona, os negros são silenciados em... Deise, eu vou ler esses comentários e logo a gente já vai para o segundo bloco. Então, o Luciano, que trabalha na UFAC, mencionou, os negros são silenciados em toda a América Latina. Nos Andes houve uma entrada de um número expressivo de negros, mas essa região é pensada a partir de povos indígenas produzindo apagamentos. E a Evânia, que é professora do Instituto Federal Fluminense, fez várias colocações assim de como a sua fala até o presente momento já despertou nela algumas reflexões simplesmente desses apagamentos já nas práticas escolares, nos cursos de idiomas, né, sobre essa questão dos corpos ou outras questões que já foram colocadas aqui por você. Muito obrigada. O colega que comentou, eu queria trazer uns dados que eu acho que são bem pertinentes, né? Que a gente pensar nessa desigualdade, né? Nesse mundo, mundo tão desigual. Essa desigualdade, quando a gente vai pensar na América Latina,
a gente vai pensar na taxa de homicídios, que é um dado muito importante para a gente entender onde a gente anda. Então, a gente pensar numa taxa de homicídio global de 6,1 a cada 100 mil habitantes. E na América Central, essa taxa ela se eleva, gente, para 25,9%. E aqui no nosso território, na América do Sul, nesse sul, né? Essa taxa ela está também com a taxa de 24,2%, segundo a ONU. Então, essa mortalidade da população negra, né, esses corpos que são alvejados, né, que são escolhidos, essa bala que é bem apontada, ela tem a ver com essa sociedade desigual. Então, quando eu estou pensando, né, nesse material ou nessa discussão que eu estou levando para a sociedade ou para dentro da sala de aula, ou nos materiais ou nos congressos, eu estou pensando das vidas, né, que estão aí gritando, né, por uma reflexão de mudança, de transformação mesmo social e que perpassa por justiça, né, justiça social. Então, e aí, eu vou passar para o segundo bloco, não é? Eu vou aprontar uma aqui agora. Eu separei umas coisas que eu falei, depender, se eu conseguir me soltar, eu vou embalando. Sim, só para te finalizar, desde que o Gabriel entrou na live e já tinha mandado também uma saudação para você. Querido Gabriel! E aí fez agora um comentário, eu vou falar do que Gabriel parecem não... hoje, hein? Sim, eu falei isso porque já sei, então já te anunciei aqui também a presença. Ok, obrigada. Então, Gabriel, vou contar aqui uma historinha, depois eu digo o que é essa história, mas é assim. Pedi a bênção à minha mãe, dei até logo a meu pai e saí com a galera que não sai da cabeça. Ela me deu um conselho, pediu para eu... Cheguei em casa e comecei a me explicar. Com a cara de preocupado, meu pai me recebeu. Filho, onde você estava? O que foi que aconteceu? Olha a minha cara de contente, não precisa explicar. Ó pai, ó mãe, estava com a turma do Ará. Algumas pessoas já reconheceram, né? Esse texto que eu acabei de ler, que é uma música, né, composta por Gilson Menezes, né, e Isaildo Pacheco, para falar que é uma música que tocou muito nas festividades da Bahia, no Brasil inteiro, né, uma música de carnaval, que chama Ó Meu Pai. E eu trouxe essa música para falar desse lugar de pedir a bênção, né, desse lugar de pai e filho, e os pais e filhos, né, que dependem dessa relação humanizada que a gente precisa trazer para a sociedade. Então, a gente tem aí a história de vários meninos negros, de vários corpos negros que foram alvejados pela polícia, e essa música, ela conta com a felicidade sobre como a festa do corpo e como o corpo negro, essa corporeidade, ela se encontra e se conecta pelo corpo e ela subverte o medo de sair às ruas, o medo de não voltar para casa. Então, talvez, não sei se vocês já tinham pensado essa música com essa perspectiva, mas com essa leveza, mas é um tema bem espinhoso, bem dolorido, bem sofrido para a gente tocar, né? Que esses corpos que não retornam para casa e que os pais e mães ficam preocupados. Então, quando eu falei das taxas de homicídios da América Latina, eu já lembrei desse texto. Vamos lá. O segundo bloco é a pergunta: vidas negras importam no ensino de línguas? Né? E aí eu queria trazer as questões que a gente está debatendo hoje sobre isso. Né? Então, assim, se alguém falar assim para mim, claro, sim, importam, uau, com certeza. Aí eu vou perguntar por quê. Né? Porque a minha pergunta, ela precisa de um porquê. Porque quando a gente pensa que nessa forma de ensinar línguas, que a gente inclui as vidas negras, aí eu vou perguntar, inclui como, meu povo? Inclui de que forma?
porque falar do 20 de novembro não nos atende, né? Tampouco nos atende. Então, quando eu estou pensando nas práticas de língua, nas práticas de usar essa relação de ensino-aprendizagem, eu estou pensando de que maneira isso se insere, né, e que isso é valorizado dentro do currículo. Porque se eu sou a exceção da exceção, e ainda mais, como eu falei na minha dissertação, né, que é um momento também que eu toco um pouco nela, né, e não adianta a gente pensar como é ser um corpo negro, professor de línguas, no meu caso, professora de espanhol, baiana, soteropolitana, né, a negona, e não falar sobre esse tema no trabalho que eu faço. E aí, então, eu tenho que chamar Paulo Freire. Ora, se ensinar é um ato político, como é esse meu agir? Como eu não posso incluir essas discussões, né, na minha sala de aula? Então, sobre esse movimento, né, que ele surge nessa discussão, né, do Black Lives Matter, e que a gente traduz, né, vidas negras importam, as vidas negras são importantes, eu fiquei acompanhando um pouco as publicações nos jornais da América Latina, principalmente, né, que traziam um pouco dessa discussão. Olha, não é só nos Estados Unidos, não. Olha, vamos olhar aqui para o Equador. Olha, vamos olhar aqui o que está acontecendo no Peru. Olha o caso que aconteceu na Nicarágua. Então, o que é que isso aponta? Que há, sim, um silenciamento dessas vozes, porque o movimento, ele explode, mas ele cria uma onda. E essa onda, ela chega exatamente nos estudos de linguagem, que é aí que eu falei que eu ia comentar um pouco do Gabriel, né? Que antes desse movimento, que inclusive ele dispara para um evento trágico, né? O assassinato de um homem, um pai de família, um negro americano chamado George Floyd, que foi sufocado, né? Morto de uma maneira brutal pela polícia. O Gabriel traz para a gente o racismo linguístico, né? E ler o Gabriel, né, é o que a gente vai pensar sobre essa discussão que ficou muito tempo distante, né, das nossas formas, das nossas epistemologias de pensar língua e linguagem, e que dizem respeito à nossa forma de existir. Então, surgiu também, dentro da área de linguística, o movimento Repense, né? Uma rede de pesquisadores negros, que eu já estou colada, né? Rede de pesquisadores negros de estudos de linguagem. Então, essa rede, ela diz muito para a gente do que ainda podemos fazer em relação a esses movimentos e como nós, linguistas, como nós, pessoas negras ou brancas, os brancos aliados, né, ou as pessoas que queiram ir contra a sua própria, né, branquitude, no sentido perverso mesmo, que isso nos impõe, do que isso nos é caro, podemos fazer para discutir o papel, né, nosso papel como professor, nosso papel social, político, né, dentro dos nossos caminhos. E quando eu falo isso, eu não falo, como é que eu posso dizer, na teoria não, minha gente, porque o meu trabalho foi pensar isso dentro da minha sala de aula no Instituto Federal da Bahia, aqui na cidade de Salvador. Então, esse contexto de discussão, eu transformei num contexto de pesquisa, né, de experiência científica, né, para pensar quais são as maneiras, os recursos, quais são as minhas questões. E aí eu vou citar uma live do Café com Linguística ontem, que foi a primeira live, meu povo, que eu fiquei 4 horas, eu não conseguia me desconectar. E o Rogério Modesto, um dos nossos, né, participantes da live, né, professor universitário, né, da UFES, ele trouxe isso. As pessoas esperam, né, que nós negros falemos apenas sobre a questão da negritude, né, que a gente tenha como responder sobre os abusos, sobre o racismo, sobre a perversidade, e que outras questões da linguística, outras áreas de ensino, a gente também
tenha, né, toda a potencialidade de discutir, de fazer projetos e de encabeçar movimentos, de revolucionar, inclusive do ponto de vista desses termos que a gente vem utilizando e que são termos que não nos servem mais. Então, esse segundo bloco, né, é para pensar sobre isso, né, esse fenômeno e como isso chega forte na América Latina, essas denúncias. Então, quem quiser aproveitar o momento de quarentena para conseguir procurar ali algumas matérias que se relacionem com o que está acontecendo agora, gente. Os casos, denúncias. A rede social também é um lugar excelente para a gente conseguir essas narrativas. É uma grande oportunidade. E para falar de narrativas, eu posso falar da Cida, né? A Aparecida Ferreira também. Vou falar já, tá aqui já na minha mão, quero falar um pouquinho do trabalho dela. Então eu vou fechar o segundo bloco por causa do tempo. Ok, Daisy. Daisy, realmente, estamos chegando aí aos 40 minutos, já para você ver como passa rápido, né? Vou trazer rapidamente só alguns comentários, porque são colocações muito profundas, muito importantes, né, para dialogar com o que você vem trazendo. Então, desde o início do seu bloco, alguns professores, vou citar só aqui o caso da professora Carmen Helena, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, dizendo que sente isso também ao trabalhar língua materna com os alunos na sala de aula. Temos um comentário da Cíntia em relação a que realmente língua, ser um professor de língua é inserir suas histórias de vida, suas vivências, suas experiências, e também a Cíntia agradece por descobrir que existe, né, uma história negra na América Latina. E aí eu lembrei agora totalmente da sua dissertação de mestrado, que você possibilita isso, né, esse debate, uma pesquisa etnográfica, pensando os jovens aí do IFBA, né, os fenômenos sociais em que eles se inserem, e é muito assim rica, os dados são riquíssimos antes e depois das aulas, né, o que eles pensavam a respeito, talvez, da sua própria negritude, e depois como eles se enxergam também, né? Tem um comentário agora do Gabriel e outras perguntas chegaram, e eu vou finalizar esse segundo bloco também com essa colocação do Gabriel quando você estava falando sobre a live do café que aconteceu ontem, e de teoria, né? Aí o Gabriel menciona que teoria para a gente é a própria vida, a vida preta, e nossa vida também é teoria, né? Outras questões chegaram aqui, mas como assim, a gente já está com 40 minutos, eu sugeriria que a gente passasse para o terceiro bloco, e aí eu tento ir anotando, e aí tento colocá-las todas ao final. Tá bem, então vamos lá. O terceiro bloco, eu quero abrir com uma outra recomendação de filme, tá? Aproveitar a quarentena. Hoje eu tô super feliz, gente. Estou super feliz por estar bem, porque a quarentena, ela é uma montanha-russa, né? De emoções. Então esse encontro para mim é super especial. E apesar dos temas e dessa sensação, né, que muitas vezes a gente se sente como professor de língua, de estar isolado, de não ter um apoio para desenvolver os projetos que a gente gostaria, eu encontro nesses espaços força e inspiração mesmo. Então, o segundo filme que eu quero recomendar para a discussão é Infiltrado na Clã, do diretor Spike Lee. Tá? Esse filme ele é fácil de achar. O primeiro filme está disponível na plataforma do YouTube. E esse Infiltrado na Clã, acredito que esteja em outras plataformas, talvez pagas, mas é um filme imperdível para a gente entrar no terceiro bloco na discussão. Que é essa perspectiva, né, que a gente fala da representatividade. Não, porque a gente precisa ter representatividade. Eu estou completamente de acordo, eu concordo com isso e vejo a força da representatividade. Eu ser uma mulher doutoranda, né? E ter... tá na Superflix, alguém aí já deu a letra. Eu sou mulher negra, doutoranda e viajante, e conseguir ocupar alguns espaços, ou diversos espaços, que são espaços, né, de privilégio, que não é comumente a gente encontrar, né, nos aeroportos, nos hotéis, nas Disneylândias da vida, pessoas negras. Então, o Spike Lee traz essa discussão, né, desse falar negro, né, como isso é colocado através da história de um policial negro que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan.
E, a partir daí, ele vai discutir como é que um negro fala. E eu achei isso genial, porque a gente fala de diversidade linguística. Não, gente, é importante representatividade e diversidade linguística. Tem que trazer vários falares. A diversidade, ela não nos inclui, né? Quando a gente pensa nesses falares e quando a gente pensa na língua portuguesa como língua materna, quais são as variedades do português que você conhece? Né? Como é a forma de dizer, como é a forma de se expressar em outras variantes que você conhece em português para começar? E quando a gente pensa isso em língua estrangeira, né, como ser, né, uma segunda língua, essa relação ela também é problemática, porque essa diversidade, ou melhor, esse estereótipo de como é que fala um negro, existe um falar, existe, né? Até a discussão de ontem, o que é o falar culto? Quem são essas pessoas, né? Onde vivem, onde moram essas pessoas? Então, nesse bloco eu trago essa formação dos professores, a formação continuada, os cursos de atualização, os congressos. Inclusive, o último congresso, eu preciso dizer, eu fiquei muito feliz, o último congresso presencial que aconteceu em Manaus, o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol, para mim foi um congresso excepcional, né? Também pela força que se coloca, pelas cartas, pela moção de repúdio que foi construída, e tudo isso para dizer que a gente está acompanhando, sim, a realidade política que estamos passando agora, e que essa formação do professor, até a própria existência, né, Antônio, dos cursos superiores de espanhol, né? Vamos formar professores de espanhol, onde é que esses professores vão trabalhar? E de onde vêm esses professores? Gente, é histórico, a gente sabe. As licenciaturas no Brasil, elas são formadas por um público, né, que em sua grande maioria vem das periferias brasileiras, né, vem as periferias, que eu vou dizer, né, os outros centros, tá? Os outros centros de poder da sociedade brasileira. E essas pessoas, elas são cobradas, né, por um saber, né, que muitas vezes diz respeito a um saber que é do outro, a um saber que não fala sobre as suas práticas, que não fala sobre a sua identidade. Então, nesse momento, a minha questão é pensar o ensino crítico, que é inclusive o tema do meu doutorado, né? O ensino crítico de línguas e a decolonialidade. Para a gente pensar nessa linha temporal, qual foi o ponto, né, em que essa discussão precisa ser recontada, né? A gente precisa e precisa responder aos meus anseios de professora, meus anseios de estudante, né? Quais são as minhas opções? Ou eu não posso escolher, né? Sobre o que a gente vai discutir, sobre o que a gente vai tratar. Então é muito legal a gente pensar em levar um cantor pop, um cantor né? Que está nas paradas de sucesso. Mas é sempre que eu vou poder levar um cantor sem pensar de que centro esse cantor é, né? Que espanhol, que inglês, que francês esse cantor traz. De pensar, por exemplo, qual é a representatividade na minha bibliografia. Porque eu vivi isso quando eu concluí o meu curso há décadas atrás. Eu não tive nenhum professor que me ajudasse a pensar essas discussões. Então, essas formações, né, esse corpo diaspórico em movimento, ele me ajudou a perceber, né, em mim essas questões, né, de como reagir, de como se expressar, de como pontuar sobre essas desigualdades e sobre essas violências. Falando línguas estrangeiras, pensando em línguas estrangeiras, tá? Então, nos choca, né? Tem uma amiga que estava assistindo aí também, que é a Sayuri Koshima, que é uma afro-japonesa baiana aqui de Salvador, e que ela também tem uma experiência muito interessante para pensar viagens, e a gente se surpreende como esse corpo no mundo, né? Quando você descobre que é possível você pensar uma realidade, que os restaurantes, né, os cafés, eles estão ali repletos de pessoas como você. Então, isso importa, sim, e isso traz uma discussão, né, de que língua nós falamos, quem somos esses sujeitos,
né? E o que desejamos discutir, o que desejamos produzir. Aí eu vou fechar o bloco para poder responder as perguntas. Ok, Daisy. Obrigado, Daisy. Só para também, para você conseguir organizar o raciocínio e o tempo das respostas, a gente chegou agora aos 50 minutos, então, aproveitando que temos essa pausa antes de trazer já uma questão que pelo menos apareceu e outras que podem ser retomadas, só queria fazer as indicações de leitura da nossa convidada. Queria, em primeiro lugar, né, mencionar que a dissertação da Daisy está disponível, né, Daisy, para baixar e ter para que vocês possam ler essas experiências. Que Gente, é o coloca assim, ó, vou interromper rapidinho. Coloca no Google, espanhol é afro-latinidade. O primeiro resultado sou eu. Sim, A não temos. propaganda. Sim, claro. Como eu falei no início, foi a grande. Abrir os trabalhos, né, para a nossa área. E se a gente pensar, né, foi em 2015 ou 2016. Então, 2016. 2016, quanto a gente ainda demanda, né? Teve até os colegas do Paraná mencionaram um livro também que foi organizado por eles, apareceu aqui no Tá bate-papo. aqui também. Sim. Tá ali na prateleira, Wikipedia. organizada. Sim, organizada em 2018. Mas, assim, queria destacar um artigo da professora Daisy, publicado na revista Beate, da BH, da Associação Brasileira de Hispanistas, que tem como título Porta Entreaberta, Afrolatinidade nas Práticas Escolares. E também não poderia deixar de de divulgar a contribuição da Daisy, falando da prática dela no IFBA, né, contando um pouco essa história, nesse livro, O Ensino de Espanhol nos Institutos Federais, que é um livro que também eu acho que marca, né, até usando as palavras da Daisy, marca aí para a gente pensar uma institucionalidade tão importante no nosso país. E além disso, além da pesquisa da Daisy contribuir com as questões étnico-raciais, também ela trouxe aí o próprio Instituto Federal, né, uma pesquisa etnográfica no Instituto, que naquele momento também a gente tinha pouca publicação. Só aproveitando também novamente o espaço, queria divulgar aqui que na próxima quarta e quinta temos lives, na quarta-feira com a professora Eliana Oliveira, da UFAL, da Federal de Alagoas, falando sobre ensino intercultural de português de língua estrangeira, e na quinta, o professor Cícero Miranda, da Federal do Ceará, voltando aí ao tema da formação de professores. Como propor novos caminhos, que eu acho que também, né, dialoga aqui com o título da Daisy. Daisy, eu vou recuperar aqui outras questões, mas tem uma questão do professor Alisson, que é professor da Federal do Paraná, perguntando como estabelecer um diálogo com a educação racial sem ocupar um espaço de apropriação desse espaço de fala. E vou recuperar aqui se outras questões passaram e eu acabei não anotando. Só para recapitular, a pergunta é como estabelecer um diálogo? Como estabelecer um diálogo com a educação racial sem ocupar um espaço de apropriação desse espaço de fala? Tá bem, ótima provocação. Olha só, Alice, é o seguinte, né, na minha perspectiva, né, de pesquisadora. Essa questão do lugar de fala, né, é uma questão interessante para a gente pensar, mas ela não pode ser entendida, ou seja, eu não sou negra, eu não sou negre, eu não passo por isso, então é melhor que alguém que seja fale por mim. Por que não pode ser entendida assim? Porque a responsabilidade de formação cidadã, a responsabilidade da gente pensar a inclusão e pensar a diversidade é de todos. Ou não somos educadores para todos? Então não pode haver um privilégio de que algumas pessoas possam falar porque elas seriam os corpos com as chagas do racismo e os outros corpos estejam liberados do debate. Então essa é a primeira coisa que eu queria dizer. E essa educação antirracista, ela é regimentada no Brasil, né? A Lei 10.639, que foi alterada pela Lei 11.645, que obriga todas as instituições e nos diversos níveis de ensino, da escola básica ao ensino superior, à pós-graduação, tratar a diversidade. Então, a gente precisa pensar nisso, né, como uma possibilidade real de agir.
e não apenas, como eu falei anteriormente, né, de deixar para datas específicas ou momentos específicos, mas eu acho que a educação racista é todo dia, é na minha bibliografia, é na forma que eu me posiciono, é na forma que eu estou vendo que mais um corpo negro caiu, e eu não trago nenhuma discussão, né, para o meu ambiente de trabalho, porque eu acho que o conteúdo não perpassa por isso. E essa live é para dizer em linhas bem claras: vidas negras importam no ensino de língua, então me prove aí o que é que você faz e como é que você faz, e venha com a gente, venha pesquisar, venha publicar artigo, venha mostrar esses diálogos, porque o que nós precisamos é inundar as nossas realidades das questões que nos interessam e não das questões que nos são impostas, né? Como uma demanda de outro, né? Como uma hierarquização de saberes. Então, a discussão da decolonialidade, ela é muito é que eu estou falando, muito mais do que do lugar de fala. É a questão da trajetória sócio-histórica da pessoa que constitui o sujeito e por que ela é desse jeito, por que eu falo desse jeito. Acho que respondi? Respondeu. Na verdade, assim, Deise, como nós temos 4 minutinhos faltando, eu só vou, na verdade, assim, já te agradecer novamente. São várias palavras aqui, várias demonstrações de carinho para você. Dizendo assim que realmente a Deise precisa retornar, né, a gente tem muita coisa ainda para discutir, para aprender, para trocar, para conhecer. Tinha várias outras perguntas que eu queria que você falasse um pouco mais de letramento racial crítico, falasse do que mudou da sua perspectiva teórica para agora, do mestrado para cá, mas realmente a gente tem 4 minutinhos, eu só vou te passar esses 4 minutos para que você possa finalizar, deixar seus contatos, né? E muito obrigado novamente por estar aqui. Eu que agradeço, está sendo uma delícia. Eu poderia continuar conversando com vocês e contando minhas histórias, minhas peripécias, porque eu acho que o que a gente aprende é um conhecimento, esse conhecimento vivencial, que é da nossa prática, da nossa experiência, é um conhecimento que a gente precisa dar valor. Esse saber, ele precisa dizer, olha, o que eu sei, ele transforma realidades, ele provoca outras instâncias. E esse caminhar a gente nunca está sozinho. Então, eu tenho outras pessoas que me antecederam, discussões importantíssimas, né? Gostaria de citar aqui a professora Ione Jovino, né? Queridíssima, a Lígia Couto, também, que fizeram revoluções no estado do Paraná, né, quando elas publicaram um livro falando dessa relação, né, dessas africanidades na língua espanhola, e conseguiram fazer uma publicação que está aqui, são 2 volumes. Ela gentilmente, há anos atrás, quando eu entrei em contato fazendo pesquisa, me enviou para dizer como é um caminho, né? Qual é a possibilidade da gente fazer isso. E outras pesquisadoras como a Maria Aparecida, né, Ferreira, que traz essas políticas dos livros didáticos, tem vários livros da Cida, alguns estão ali, que é uma mais velha, que eu respeito muito, porque ela nos provoca a pensar, né, essa discussão linguística, esse lugar de enunciação, como a gente se apaga também na medida em que a gente não se coloca, né, como sujeitos de direito, né, que querem e podem dizer. Então, a Ana Lu também, né, com letramento de resistência, eu não sei se eu já falei dela, acho que já, né, mostrando, né, essa linguagem que a gente precisa inserir, porque ela nos constitui, né, ela dialoga com o que a gente traz. Enfim, tem vários livros e publicações que eu ficaria aqui discutindo com vocês. Eu também estou muito agradecida pela presença, pelos comentários, vou querer ler todos. Sim, sim. E podem me chamar também no privado, né, no perfil aqui do Instagram. Meu e-mail é deiseviana@gmail.com, né? Às vezes as pessoas perguntam sobre bibliografia, sobre questões, ou sobre perspectivas. E eu adoro. Tem até uma colega da PUC, a Mari, não sei se a Mari está aí, a Maria Edna também, da PUC São Paulo, que a gente troca muita figurinha. Eu sempre digo para elas, é um prazer. Deise, né, desculpa, 25 segundos, só para te mandar um beijo, agradecer todo mundo. E obrigado pela presença.
Então, Beijo, tchau, vidas tchau. negras importam Importa. sim. Vamos fazer Claro. acontecer. Um grande Sim, sim. abraço. Um beijo, obrigada. Vamos cair.